Sejam bem-vindos ao Zerando a Ansiedade Podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é muito barulho por nada. Como é que você vai sair dessa mente que não para nem quando você está dormindo para finalmente encontrar paz, tranquilidade, sossego? Um centramento, aquela coisa assim que você fala, nossa, eu não consigo ficar sem pensar em nada. Por isso que eu não consigo meditar. É exatamente o caminho contrário que a gente vai falar, né, Dani? Quer começar? Bom, por que a gente escolheu esse título, né? Muito barulho por nada. Eu me lembro da história da carroça de boi. Quanto mais vazia ela tá, mais barulho ela faz. Quanto mais você tem carga ali dentro, menos barulho. E por incrível que pareça, a gente está sobrecarregado de vazio. E aí faz um barulho desgraçado. Por que a mente não para? Porque toda a nossa energia está na forma de pensar. Está na narrativa, está na aparência, está no olhar para fora, está na busca incessante de respostas em algum lugar que não seja dentro da gente. Consequentemente, você fica sem enraizamento. Você fica sem ação construtiva. E num cansaço absurdo. Que a energia que deveria estar sendo utilizada pelo corpo todo, na verdade, está só movendo essa busca de respostas na tentativa de encontrar segurança. A segurança ela não vem através da narrativa, ela não vem através do pensamento. Segurança vem através do conforto interno. Ah, Dani, como é que a gente começa a dissolver isso? A primeira coisa é tomando consciência. Neste momento, eu estou beirando a loucura, porque eu não consigo parar de pensar. E é muito engraçado porque todo mundo quer controle e conforto. E não dá conta que está desconfortável e totalmente fora de controle. Porque aquilo, se você não consegue sossegar a sua mente, como você espera decidir as coisas da sua vida? A primeira coisa é tomar consciência. Esse estado é insano. Beira a insanidade. Olhando para essa história, você vai perceber uma coisa engraçada. Se eu estou beirando a insanidade, qual parte minha é capaz de enxergar isso? Porque aquilo, o maluco não sabe que é maluco. Ele é só maluco. Se eu vejo a minha loucura, é porque tem uma sanidade dentro de mim ainda. A meditação é justamente alimentar esse lugar de sanidade. Esse lugar que olha e ainda consegue ter um afastamento do caos. É o lugar que percebe, tem alguma coisa errada comigo. Eu estou em desequilíbrio. Esse lugar, ele precisa ser alimentado. Então, a primeira coisa é essa consciência. A segunda coisa é começar a buscar o caminho de volta ao corpo. Para trazer a energia de volta para o lugar onde ela tem que estar. Percorrendo todo o sistema, não só a grande sobrecarga na mente. E isso vem através do movimento. Daí as meditações ativas. Quando você começa a reconectar com o corpo, você imediatamente vai dar conta da carga emocional que está reprimida ali. E essa carga precisa ser liberada. E a partir desses movimentos, você vai encontrando esse lugar interno de conforto e segurança, mesmo no caos. É engraçado que ontem eu estava conversando com uma cliente, ela está indo fazer uma viagem, tem aquela coisa do medo. Todo mundo tem, né? Você vai para o desconhecido, um lugar diferente e tal. E eu virei para ela e falei, olha, lembra, aconteceu o problema? Para. Reconhece a carga emocional. Senta, toma um café, come um pãozinho. Dá tempo. Eu entrei no medo, porque uma situação não aconteceu do jeito que eu esperava. Essa parada te dá tempo de voltar para o lugar. Ok, tem medo. Então deixa eu usar o medo a meu favor. Ok, o medo faz o meu corpo ficar com mais carga. Os meus sentidos, eles ficam mais apurados. Então deixa eu usar isso. Senti, percebi, posso parar e perguntar, qual é a melhor escolha?
problema aqui, como é que eu resolvo isso? Se você não faz isso, o que acontece é que você vai reagir no medo. Quando você reage no medo, você começa a criar uma série de problemas que não existiam. Porque, na verdade, ao invés de parar para ver a situação, o que você faz é reagir como se tudo fosse ameaça. Então, mesmo uma pessoa que de repente vem te ajudar, você vai olhar como uma pessoa que pode tirar vantagem naquele momento. O filtro vem de um lugar completamente diferente. Então, aquilo, para você começar a voltar para o caminho, a primeira coisa que você tem que fazer é desacelerar. A gente tem ciclos, limites, estágios, tempos que precisam ser respeitados. Então, aquilo, para o barulho, desliga o som. Agora, peraí, deixa eu voltar para aqui agora. Deixa eu voltar e olhar para o que realmente está acontecendo e o que eu posso fazer. Quando você sai das inúmeras possibilidades e vem para o aqui agora, fica muito mais fácil de resolver. Criar um hábito desse mecanismo é voltar a viver a vida, ao invés de imaginar a vida. A imaginação pode criar um monte de coisas incríveis, como também é a porta dos pesadelos. E dependendo de onde você se coloca, é um pesadelo que encadeia no outro. Isso vai se transformando naquela nuvenzinha preta que você não consegue sair de baixo. Respira fundo. Para. Sente. E escolhe. Diminui o barulho. Falando. A Dani falou dos 3 primeiros passos que você tem que tomar para começar a sair desse lugar onde a mente não para, onde parece que você está enlouquecendo. E é muito importante a gente destacar o primeiro, ok, tomar consciência, né? Provavelmente quem está aqui se interessou pelo tema tomou consciência que, nossa, minha mente tá me enlouquecendo. Que, sabe, eu queria ter um botão que desligasse. Quem nunca pensou nisso? Ai, podia ter um botão de desligar? A gente vai chegar lá. Até existe, né? Não necessariamente um botão. Mas, enfim, você tomou consciência. O segundo passo que a Dani falou é vai para o movimento. E aqui é muito, muito importante destacar que quando a gente fala do movimento, a gente fala do movimento meditativo, que é aquele movimento onde você está com consciência da sua respiração, você percebe a sua respiração acontecendo. Por isso que não vai servir nesse caso, mas eu faço ginástica, mas eu corro 10 quilômetros por dia, mas eu nado a Baía de Guanabara inteira, eu sei lá o que você faz. Não vai servir com o movimento de ginástica, porque o terceiro passo é quando você conecta com a respiração e com o movimento, a emoção sobe. Na ginástica, que tem, óbvio, tem seus benefícios, mas não é disso que a gente está falando agora, a emoção não sobe. Por isso a gente fala do movimento meditativo, por isso que a gente fala da meditação ativa. Porque no momento que você toma consciência, parte para a ação de um movimento consciente, aprofunda a respiração e permite que a emoção venha à tona, é o momento que você começa a liberar. E na hora que você começa a liberar, é exatamente a hora que a mente começa a tranquilizar. Porque basicamente todo o barulho da mente é a gente tentando controlar o que está sentindo, ao invés de deixar a emoção fluir. E quando você vai para o movimento meditativo e você permite essa emoção fluir, em primeiro lugar, porque você está num espaço seguro, né? Você não vai fazer uma meditação ativa no meio do shopping. Você vai procurar um espaço reservado, o seu quarto, uma sala de meditação, enfim, aonde seja um ambiente confortável e seguro para você. Então você está dando para o corpo o que ele precisa, está dando movimento, aprofundamento da respiração, um local seguro e uma técnica que permite isso acontecer
também de forma segura. E aí sim você consegue liberar. Porque por mais que você faça um exercício, por exemplo, tem uma coisa para quem é atleta, não necessariamente para quem é atleta de ponta, de alto rendimento. Mas se você faz exercícios assim de alta intensidade, existe um negócio que chama zona alfa, que é quando lá, principalmente o corredor, ele tá lá quase morrendo e de repente vem aquela renovação da energia e ele consegue correr mais não sei quanto e tem um bem-estar danado. Mesmo nessa situação, que uma emoção pode subir, que, por exemplo, vem esse bem-estar danado, pode subir uma emoção, um choro de gratidão. Quem é que se permite fazer isso nos esportes? É uma coisa raríssima e são pontos isolados que não faz parte do cotidiano da pessoa comum. Eu, você, né? Salvo engano, não tem muito atleta aqui no nosso público. Voltando, o movimento conectado com a respiração que é proporcionado pelas técnicas de meditação que a gente ensina aqui, que vai te fazer liberar a emoção e acalmar a mente. Porque a hora que você liberou, não tem nada ali para você ficar tentando controlar mais. Você liberou e relaxou. E na hora que relaxou, ai, agora sim, acabou o movimento. Importante também, porque tem muita gente que confunde, principalmente raiva, que quando a gente começa a conectar, uma das primeiras coisas que tende a aparecer é a raiva. Por quê? É o que tá mais é a emoção que está mais na superfície e é a emoção que de alguma forma é mais aceita pela sociedade. Aquela pessoa que vive reclamando e tal, reclama do governo, reclama da mãe, reclama do marido, reclama do filho, não sei o quê. Isso tudo é raiva, que você tá lá jogando fora. Jogando fora, não, né? Enfim. E aí, quando você fala, libera a emoção, libera, libera, libera. Você pode tender a achar que, então eu vou dar um soco na cara do meu chefe. Gente, não tem nada a ver com isso. A gente já falou aqui repetidas vezes. Raiva não significa violência. Raiva, você consciente do que está acontecendo, ela é um movimento da sua vida, é o que te faz sair da cama, é o que te faz acordar, é o que te faz ir em busca do seu alimento, é o que te faz o que dá energia para o movimento da vida. A violência, ela acontece justamente porque você reprime raiva, reprime raiva, reprime. Por quê? Eu tenho que ser uma boa menina. Nossa, como é que eu vou falar isso para alguém? Ai, eu não vou confrontar o fulano porque vai arrumar confusão para quê? Cada vez que você vai reprimindo, 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 o que acontece é que uma hora a gota d'água cai no balde. E aí vira violência. Se você tem um movimento conectado e permite liberar a raiva de forma consciente, na verdade ela vira um movimento criativo. Ao invés de você, vou dar um soco na cara do meu chefe, de repente você vai criar uma solução, uma coisa que vai resolver aquilo de uma forma leve e de uma forma surpreendente, mas sim de uma forma que você sinta, caramba, olha como isso fluiu bem. E foi bem para quem? Para o chefe? Não, foi bom para você. Pode ter sido bom para todo mundo, sem problema. Mas foi bom para você, que está ali com consciência, desenvolvendo sua consciência cada vez mais. Voltando só para o gancho para recapitular, quando a gente fala vida é movimento, vamos desacelerar a mente, a gente precisa trazer energia para o corpo, é este movimento conectado. Se você fizer qualquer outro, pode ser um bom exercício físico, pode ser um bom exercício de alongamento, que vai trazer outros benefícios para você. Mas esse benefício de você conectar e liberar a emoção que você está guardando e que está causando caos na tua vida e na tua mente, ele só acontece por esse tipo de movimento meditativo conectado com a respiração. Eu tô ouvindo você falando, e é engraçado que eu
ontem eu dei esse exemplo e falei, gente, realmente é engraçado. A vida é muito simples, embora seja profundamente complexa. Aí eu me lembrei do exemplo que eu dei. Assim, você está numa cozinha e todo tipo de alimento está ali. Cada hora aparece um alimento diferente. O que vai determinar a qualidade da sua vida é quão capaz é você de transformar alimento em comida de alto estilo. É um aprendizado. Você vai começar com arroz e feijão. Arroz, papa e feijão sem sal. Até você chegar, né, ao chefe de cozinha. Tem um aprendizado que tem que acontecer. E no caso da vida é aquilo, os alimentos eles variam o tempo todo. Às vezes você vai ter que se lidar com chuchu e às vezes com caviar. E às vezes você vai ter que lidar com fruta que já está quase apodrecendo. Para uma série de pessoas, isso são apenas bons desafios. E tem gente que briga com isso desesperadamente e só perde as oportunidades, porque é isso. Nós somos os alquimistas. Quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidade você tem de fazer as grandes transformações positivas. Parte de tomar consciência é se comprometer no estudo. Quando eu comecei enfim, quando eu me apaixonei por meditação, imediatamente o que eu quis fazer? Aprender mais sobre respiração. Se você começa a aprender sobre respiração, você vai começar a perceber que você precisa entender sobre o corpo. Porque aquilo, você começa a perceber que uma coisa está conectada com a outra. Quando você começa a aprender sobre o corpo, você quer aprender sobre o toque. Quando você aprende sobre o toque, você aprende a despertar a emoção, você vai querer aprender sobre a bioquímica. Quando você aprende a bioquímica, você vai querer aprender um pouco sobre nutrição. E por aí vai. Então, a vida é um aprendizado constante. E hoje, depois de 30 anos de estudo, ontem eu cheguei a comentar isso com a Ana, que a gente fala praticamente todo dia, a educação que a gente recebe é cruel. A gente não tem a menor noção da riqueza, da eficiência, do milagre que é a vida dentro da gente. Não saber disso nos faz incapaz de dizer não para as coisas que estão nos machucando, porque a gente nem vê que tá. A gente não percebe isso está me machucando. E é uma coisa simples de mudar. Mas como eu não sei, eu não percebo como é inimigo. Só que está me matando. Como é que eu resolvo isso? Correndo atrás de conhecimento. E hoje, gente, é muito conhecimento, com muita facilidade de você adquirir, receber, enfim, ter disponível. É super necessário compreender, por exemplo, quais são as reações dentro de você, como funcionam os teus órgãos, e até conceitos simples. Gente, nada no teu corpo para. Teu corpo não para em um segundo. O que é esse movimento, essas reações químicas mostram a seu respeito? Você tem um sistema fechado. Você tem limites, você tem coisas que são naturais, você tem substâncias que o teu corpo recebe fácil, absorve e transforma fácil, mas você não sabe quais são. Você não sabe nem se precisa dessas coisas. É aquilo, eu precisei ficar burra velha para saber que magnésio é essencial. Eu não sabia. Hoje eu sei, é responsável por quase 350 funções do corpo. Gente, estamos falando em 350 funções. Muito do desequilíbrio vem por falta de magnésio. Muito da infelicidade vem por falta do magnésio. Ou seja, você é levado a ter uma educação restrita que te impede de fazer escolhas. Às vezes um comprimido te tira do buraco. E um comprimido que é uma coisa que o seu corpo reconhece como natural. E aí voltamos. Não só nós acreditamos que o natural é bobo, como nós acreditamos também que o antinatural é legal. Que aquilo antinatural me faz eu superar. Superar o quê? O antinatural está te desequilibrando. Sabe, eu estava pensando em toda essa conversa de alimentos geneticamente alterados, isso aquilo, como é que isso vai mudar?
Todo mundo sabe já. Isso faz um mal desgraçado, porque são substâncias que o organismo não reconhece, não sabe o que fazer com elas. O barulho todo que está fazendo, que as pessoas estão fazendo, os berros, as ONG da vida e coisas do gênero, isso é barulho que não vai alterar nada. Como vai alterar? Vai alterar quando o indivíduo se comprometer com a sua própria saúde. Eu não compro alimento assim. Quando as pessoas pararem de comprar, as empresas vão dar conta que tem que entrar em outra vibe. E assim em relação a tudo. Ah, os médicos dizem isso. Então, eu não vou mais aceitar esse tipo de coisa. Eu vou questionar, eu vou estudar para poder chegar no meu médico e dizer, olha, eu quero esse exame. Eu quero saber como estão os meus minerais, como estão os meus níveis disso ou daquilo. Eu quero que você me dê respostas. Não precisa muito, gente. Hoje eu acabei de postar um professor falando que eu falei, gente, é sensacional. Tem umas coisas que aparecem na internet que realmente vale o esforço de ter que ter internet. Um professor diz assim, estava dando aula para 70 alunos. De repente, um me perguntou, professor, seguinte, eu tenho que fazer uma ressonância, mas eu tenho uma tatuagem. Isso interfere? Aí eu adorei o jeito dele, que eu falei, gente, eu não sei, mas eu vou pesquisar. Aí foi lá catar um sujeito que trabalha com ressonância e foi perguntar, escuta, amigo, faz diferença? E o cara respondeu, faz. Faz porque tem um monte de tinta na tatuagem que é a base de ferro. Ressonância magnética atrai ferro. Então, dependendo de onde for, inclusive vai ser doloroso o processo, porque aquilo vai puxar o ferro. E ninguém fala isso. Então, de repente, hoje eu vejo pessoas tatuadas de ponta cabeça, se tiver um problema de saúde, faz o quê? Essa inconsciência, essa inconsequência, está gerando resultados muito estranhos. Eu não tenho nada contra a tatuagem. Não gosto de pensar que eu vou fazer tatuagem porque eu detesto agulha. Basicamente, esse é o meu único problema com tatuagem. Mas, de repente, aquilo é um problema de saúde. Eu já tinha ouvido falar da história da tatuagem entupindo meridianos importantes e alterando humores das pessoas, alterando a qualidade do movimento energético dentro dela. Mas quase ninguém fala disso. Gente, isso é importante, porque se altera, você vai carregar isso o dia inteiro, todos os dias, até morrer. Então, aquilo, as nossas escolhas, elas têm que ser pautadas no que é melhor para a gente. E o problema é que as pessoas não estão entendendo que a vida só é feliz se você está num corpo saudável. Não importa que você tenha tudo no mundo, muito dinheiro, casa, iate, posição. Se você está horroroso por dentro, nada daquilo realmente tem valor. Então, aquilo, tomar consciência é realmente investir no estudo. O que é real? Dessas crenças todas que me enfiaram goela abaixo, quais me prejudicam? Como é que eu deixo essas coisas irem embora? Como é que eu me comprometo com a minha saúde e da onde nasce a resistência que me faz dizer, não, isso vai dar muito trabalho, não, eu não tenho tempo, não, eu não tenho dinheiro. Da onde eu estou vindo quando eu falo isso? É engraçado. Eu não sei como colocar isso direito, mas eu vou tentar colocar de uma forma que não seja politicamente incorreta. Eu tenho percebido, com essa história da gente debater com o negócio de suplementação, isso e aquilo, suplementação normalmente é caro. Pois bem, para minha surpresa, eu tenho visto muito mais gente com menos abundância financeira investir em suplementação do que gente que tem sobrando. Por que eu estou trazendo isso? Porque a pessoa que tem menos, ela tende a estar mais no aqui e agora, porque ela tem que correr atrás de sobrevivência. Essa pessoa não consegue esquecer a importância de estar saudável. E aí aquilo que ela faz, mesmo que seja no sacrifício, ela sabe que precisa de saúde. O que está sobrando, acredita que não, estou esquisito, vou fazer uma viagem e melhora. Eu vou a um show me divertir, vou beber todas e vou esquecer. O que acontece lá na frente é uma tragédia, porque aí é tarde demais.
Então é aquilo, a consciência vai te trazer para essa clareza. Eu preciso estar confortável, vital dentro de mim, porque aí tudo se resolve. De outra forma, não importa o que eu construa, eu não vou ter como aproveitar isso. Eu preciso cessar o barulho para entrar na realidade. Se eu não fizer isso, a vida, ela se esvai. E aquilo vai chegar um momento em que você vai dar conta que não tem mais tempo. Exato. E galera, agora mais do mesmo, repetindo e repetindo, repetindo. Como fazer? Entra em ação. Hoje eu estava vendo uma dessas filosofias aí, não sei de quem, enfim. Existe um eu quero e o eu consegui. Entre o querer e o conseguir, tem um caminho que chama fazer. Bem, mais simples que isso não dá para explicar. Tá bom, e como que é o fazer? Aí tinha uma setinha para baixo. O que que é fazer? Disciplina e método. Que é o que a gente fala aqui o tempo todo. Você tá aqui querendo liberdade, amor, que mais? Mente tranquila, paz, saúde, tranquilidade, serenidade, deixar de ser ansiosa, parar de ter crise de pânico. Diz aqui o seu querer. Como você chega aqui no seu conseguir? Você faz, que é o que a gente fala aqui. Entra em ação. Como você vai entrar em ação? Com um método, que é a meditação ativa, é um método que a gente usa. Meditação, um método cientificamente comprovado como mais eficaz para você ter centramento, paz interior, relaxamento, encontrar amor na sua vida, ter os benefícios que a meditação traz, que são inúmeros, que é basicamente você para e agora tá tudo bem. Esse é o método. E a disciplina. A disciplina é o quê? Você agenda dia, hora e local com você mesmo para fazer o seu método e chegar aqui no conseguir. Mais Eu me simples que lembrei, isso não dá. Gente, ficou claro? Alguém, jura? Me fala aqui nos comentários, por favor, se deu para entender essa explicação. eu me lembrei outro dia a história da força de vontade. Você falou esse troço, agora eu me lembrei. Gente, força de vontade é aquela pessoa que vai começar a dieta na segunda-feira. Vontade é um troço que dá e passa. O que você tem que buscar é comprometimento, porque é uma resolução amorosa. Eu me comprometo com o meu processo. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto de ouvir dos meus clientes é assim: puxa, eu fiz meditação todo dia. Teve dia que eu estava assim, eu queria muito fazer, mas teve dia que eu olhava e dizia, gente, eu vou fazer porque eu vou fazer. Isso é comprometimento. Isso é muito comum quando você pega, a gente fala, escolhe uma das meditações e faz 21 dias. Teve uma pessoa, cliente da Dani, que acabou de fazer os 21 dias. E aí você sente a diferença. Agora, você tem que se comprometer. Você vai se comprometer com o quê? A Anjo colocou aqui muito claro. Obrigada. Você vai se comprometer com o quê? Com você. E é uma coisa que se alimenta, cara. É gostoso você gostar de você, é gostoso você cuidar de você, é gostoso você perceber que você está sendo mais amorosa, mais compassiva, mais paciente com você. Gente, é muito engraçado que as pessoas pensam que as críticas. Eu vou dar um exemplo. Eu estava falando com a Ana que conforme eu vou envelhecendo, eu vou ficando com toque. Deve ser isso. Porque tem um troço que está me irritando profundamente. Eu vejo vira e mexe uma pessoa chegar e fazer um Instagram, um story bonitinho, dizendo assim, gente, se você quer ter sucesso, você tem que estar produzida, arrumada, vestida e papapá. Porque isso conta, porque não sei o quê, porque faz a diferença. Esse troço me leva à loucura. Porque basicamente o que o cara está dizendo? Vende aparência. Gente,
Aparência quer dizer o quê? Se eu preciso aparentar alguma coisa, qual é a mensagem interna que eu estou dando? Se eu tenho que aparentar, porque eu não sou. Se eu sou, eu sou. E é muito doido, porque assim, todas as pessoas que eu conheci de realmente status, poder, isso, aquilo, todas elas simplesmente fazem o sentido contrário. Eles não querem ser reconhecidos, não querem ser chamar atenção, nada disso. Porque aquilo, eles já chegaram lá. E você acha que eles chegaram lá se tornando Uma imagem? produzir a imagem? Não. Enquanto uns estão preocupados em como vão se mostrar, eles estavam preocupados em trazer o talento para a materialidade. Esse tipo de falácia levou o mundo aonde ele está. É a mesma coisa, agora todo mundo se identifica. Gente, identifica quer dizer o quê? Escuta a palavra. Ah, eu me identifico. Eu me identifico quer dizer que até vibra, mas eu não sou isso. Como que eu vou encontrar felicidade sendo que eu não sou? Gostaria até que funcionasse, porque pô, algumas pessoas acreditam piamente nessa história. Mas aí volta aquele negócio. Para eu ser o que eu não sou, eu estou sendo antinatural. Se eu estou sendo antinatural, o que eu estou fazendo? Eu estou acabando com o meu sistema, porque eu não estou dando ao meu sistema aquilo que ele precisa. A começar o direito de ser. E é uma coisa que está todo mundo engolindo. Esse tipo de crença, esse tipo de discurso mantém um lugar de impossibilidade de ser feliz. Para você ser feliz, a primeira, a pedra principal, é você chegar à brilhante conclusão que eu só posso ser o que eu sou. E o que eu sou é o suficiente. Só isso já é uma vida de trabalho. Você já mata uns 10 anos de trabalho aí, Não, tranquilamente. Ana, e que é pior, eu acho que isso é para a vida inteira. Porque aquilo, hoje, assim, eu tenho uma enorme aceitação pelo que eu sou. Mas isso não quer dizer que não tem lugares que a gente escorregue. Porque aquilo, como a gente muda todo dia, você tem que, né, ir percebendo e fazendo isso todo dia. Então, se a gente fosse comprometido só com isso, já é um trabalho rural. Agora, imagina a galera que não está comprometida com isso e ainda está se comprometendo com um monte de coisas que é impossível. É impossível de trazer um resultado legal. Tem que viver exausto, tem que viver infeliz, porque aquilo, você tá, é como se você quisesse estar nutrindo, alimentando o vizinho. Acho que deu, né? Foi. E Gente, outro dia eu tava falando com o Fábio, tava conversando, aí ele falou, step by step. Até porque não dá para ser de outro jeito. A gente deu um caminhão de informações aqui, principalmente no início da live, vai para o YouTube amanhã, então quem perdeu o início da live reassiste, porque tem bastante informação. E você pode ficar com a sensação, meu Deus, como que eu vou dar conta disso? Calma, um passo de cada vez. Mesmo porque não dá para ser de outra forma. Você não pisa com o pé esquerdo no primeiro degrau da escada e com o direito no último de uma vez. Não. É um degrau atrás do outro. mas olha só para dar um conforto no final dessa história toda, para acalmar todo mundo. Quando você está dormindo num pesadelo, você tem a sensação que não existe nada mais complicado do que sair dali. Até o momento que você acorda. A meditação faz isso acontecer recorrentemente. Você começa a dar conta que não é difícil abrir mão do que não é real. Com toda essa coisa mental que a gente carrega, que acha que tem que segurar, porque, enfim, foi isso que a gente aprendeu a fazer,
No início parece muito complicado. Até o momento em que você acorda. Você olha, você reconhece. É um negócio engraçado. Quando você começa o processo de meditação, de repente, por exemplo, você está fazendo alguma coisa que você sempre fez. E aquilo sempre foi esquerdo para você. De repente, você faz diferente. E você olha e você diz, gente, como isso aconteceu? Quem é essa pessoa que fez diferente? Além de você perceber que aquilo que estava lá que não era real, você conseguiu libertar, você ainda vai ouvir da onde veio a crença primeira, que nunca foi sua. E de repente você identifica, e no momento em que você a desperta e vê, não tem mais como você continuar aprisionado. Não tem como voltar para trás. E aí é ficha de série. Porque o irreal, ele gasta toda a sua energia para se manter pulsando. Quando a energia começa a voltar para o lugar, é como um sonho. Ele começa a desfazer numa velocidade absurda. E você só vai se perguntar, por que eu perdi tanto tempo? E é exatamente assim que libera a ansiedade. Porque o que é ansiedade? Nada mais é do que a mente lá no futuro, ansiando por coisas que, segundo Eckhart Tolle, né, lá no livro dele, 99% das vezes não acontece. Então, o processo de ansiedade é você passar a sua vida inteira ansiando por coisas que jamais acontecerão. E a meditação que faz esse trabalho, volta. E aí o negócio começa a se dissolver. Você não tem que fazer esforço. A coisa simplesmente começa a se dissolver. É isso, gente. Galerinha, muito obrigada quem esteve aqui. Já estão inscritos no canal do YouTube, né? O link tá na minha bio, tá na bio da Dani. E esse vídeo vai ficar salvo lá depois. E é isso, live. Bom, até o mês de julho todo vai ser live terça e quinta, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília. A gente está sempre aqui. E na live de quinta-feira, live de terça-feira é a gravação do episódio do Zerando a Ansiedade Podcast. E live de quinta-feira é o quê? A live A Terapeuta Responde, que Dani, que é terapeuta, responde as perguntas que vocês enviam. Se você quiser enviar a sua pergunta, acabou essa live aqui, já vai lá ou no meu Instagram ou no Instagram da Dani e conta pra gente o que você tá passando, conta como é que tá a sua vida, manda a pergunta que você quer, o que tá te atormentando, enfim. E aí a gente vai trazer seu caso para live sem revelar sua identidade, que na live de... nas lives de toda quinta acontece isso. De É, resto, obrigada quem mandou, obrigada Aurilene, obrigada Ange. Ana, lembra o último domingo do mês e do grupo do WhatsApp? Ah, é isso aí. A gente tem. E quem quiser começar, a gente falou tanto da meditação ativa. Se alguém chegou aqui e ainda não sabe o que que é isso que a gente está falando, a meditação ativa é uma técnica moderna de meditação, né? Ela começou a ser criada nos anos 60 e tal. Tem vários episódios sobre ela no nosso canal do YouTube. E é basicamente assim: você faz exercícios ou de dança, ou de respiração, ou de movimento. Ah, mas eu não posso me movimentar. Todas as meditações podem ser adaptadas se você tiver alguma restrição de movimento. Ou exercícios de voz. E daí, depois que você faz esse monte de exercício e libera o excesso de tensão da mente e do corpo, aí sim você consegue entrar em silêncio, porque o ser humano moderno ele perdeu a capacidade de entrar em silêncio, né? Assim, de imediato. Ah, fecha o olho aí e fica em silêncio. Vai acontecer tudo, menos o silêncio, porque é muita informação que a gente recebe, é muita tecnologia, não é como há 5.000 anos, quando o Buda inventou a Vipassana lá, que você só fica observando o ar entrar e sair pela narina. Não é mais assim. Por isso, a técnica da meditação ativa, que faz você descarregar o excesso e aí sim entrar em silêncio e relaxamento. E eu e a Dani, a gente tem um grupo gratuito de meditação ativa que acontece todo último domingo do mês às 10 horas da manhã, do horário de Brasília. Então, quem
quiser participar do grupo e experimentar, o próximo encontro vai ser dia 30 de julho. Quem quiser participar e experimentar, só mandar mensagem lá falando, manda mensagem para mim, ó, eu quero participar do grupo, que eu vou te enviar o convite para você entrar no grupo do WhatsApp. Aí lá no grupo do WhatsApp a gente manda o link do Zoom para você entrar na sala do Zoom, manda as informações sobre as meditações, manda as músicas das meditações, enfim. É um grupo silencioso, tá? Só para informações. Fique tranquilo que não é o grupo da família. De resto, sejam bem-vindos. E Até quinta-feira que estamos aqui. Dani, quer falar mais alguma coisa? eu estou pensando aqui, Ana, você estava falando e me veio essa ideia de fazer um cafezinho. O que é isso? Eu estava pensando em fazer uma vez por mês também, provavelmente meados do mês, um encontro no Zoom para a gente bater papo. Porque tem um monte de gente seguindo a gente, para a gente ter uma ideia de onde vocês estão, para saber o que a gente não está falando que deveria estar falando. Enfim, abrir um lugar para a gente conversar só. Então, fica a ideia, quem tiver interesse se manifeste e se a gente realmente for fazer, porque eu gosto da ideia, eu sinto falta desse contato direto. E aqui algumas pessoas pedem para entrar, mas como a internet não ajuda, eu fico com medo de cair se a gente abrir e puser alguém ao vivo com a gente. Mas no Zoom dá. Então, acho que pode ser uma ideia legal fazer um café meditativo, um bate-papo, uma coisa entre amigas mesmo. Excelente. Pô, que Adorei. bom. Adorei. Ó, já temos uma participante. Então, vamos Adorei a maturar. ideia. A gente vai Precisamos. organizar isso. Então, fiquem ligadas lá no meu Instagram e da Dani. E da Dani tem menos movimento, né? O meu tem mais, eu tô ali quase todo dia. Fiquem ligadas que a gente vai mandar notícias. De resto, beijos e até a live de Quinta. quinta. Beijo, galera. Tchau, tchau.